Graça e paz, gente. Hoje nós iremos falar sobre os 5 ministérios, tá? Nós iremos falar sobre os 5 ministérios, o que o Senhor quis dizer através do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre as funções ministeriais, sobre os 5 ministérios. Muita coisa, muita gente interpretando isso de uma forma errada, de uma forma errônea, e para que nós venhamos viver a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos saber aonde nós estamos encaixados, aonde que o Senhor quer nos usar. E quando eu entendo quais são os 5 ministérios, eu entendo, eu vivo, eu desfruto realmente da manifestação da glória de Deus na minha vida. Tem muita gente que serve o Senhor, está na igreja, mas ainda não encontrou, não se achou ministerialmente, e é por isso que ela realmente não tem vivido a plenitude de Deus, tá? Gente, eu particularmente acredito que todo crente no Senhor, ele tem alguma função, ele foi chamado para alguma coisa, tá? E então, para atuar em alguma esfera da sociedade, e para atuar em um desses 5 ministérios, sendo efetivo na obra de Deus, tá? Primeira coisa, vamos entender o que é ministério. A origem vem do latim ministerium, em grego diaconia. O termo ministério significa cargo, incumbência, comissão e serviço. Amém? Então, o que significa o termo ministério? Cargo, incumbência, comissão e serviço. Então, se eu sou chamado por Deus para um dos ministérios, então eu estou recebendo um cargo, uma missão, uma incumbência, uma comissão e um serviço. Ministério não é local para status. Ministério é um lugar onde Deus te coloca, é uma autoridade que Deus te dá para exercer algo dentro da obra dele. Um trabalho, ministério é trabalho, gente. Amém? Os 5 ministérios também são chamados popularmente dons ministeriais. Esse tema está ligado diretamente a 3 temas: identidade, chamado e dons e ministério. Amém? Então, eu quero que você fique ligado comigo, porque hoje nós vamos entender quais são os 5 ministérios, aonde você se encaixa, como Deus quer te usar, como que você vai viver um impulsionar de Deus na sua vida. Eu já vou abrir com vocês aqui em 1 Coríntios 4:9. Glória a Deus. 1 Coríntios 4:9. Diz o seguinte, encontrei aqui: porque eu penso que Deus colocou nós, os apóstolos, por último, como que nomeando a morte, porque somos feitos espetáculo ao mundo e os anjos e aos homens. Então, ministério, gente, não é título, é trabalho. Nós vamos falar aqui sobre todos os ministérios, e o primeiro é sobre o ministério apostólico. Paulo, ele diz aqui, olha: eu penso que Deus colocou nós, os apóstolos, por último, como que nomeando-nos a morte, porque somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Quer dizer,
Os apóstolos são aqueles que foram chamados para servir a igreja, para ser mártir por uma mensagem. Então nós vamos falar melhor sobre o ministério apostólico. Nós vamos ver os 5 ministérios bem atuantes na pessoa de Cristo, tá? Vou abrir com vocês aqui João 20, glória a Deus, João 20, 21, tá? Eu quero que você entenda que isso é algo poderoso, não foi algo criado por homens, mas pelo próprio Cristo. João 20, 21 diz o seguinte: Então disse Jesus: Pai seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu envio a vós. Então, o que são os apóstolos? São os enviados. E Jesus cumpriu os 5 ministérios dele porque ele foi enviado pelo Senhor, pelo nosso Deus, e também enviou os apóstolos. Nós também vemos em João 12, 16, o seguinte, João 12, 16, a palavra de Deus diz o seguinte: Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam essas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram que dessas coisas estavam escritas a respeito dele e que assim fizeram. Amém? Então a gente vai ver aí para os versículos da palavra de Deus que diz que ele foi enviado e que realmente foi dito bem antes sobre essas coisas, sobre o envio de Jesus. Amém? Então Jesus cumpriu os 5 ministérios, e os 5 ministérios só são ativos em nós por causa de Jesus. A definição principal sobre os 5 ministérios surge lá em Efésios 4, do 11 ao 13, tá? E está escrito assim, que Deus deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e também doutores, mestres, tudo isso com um propósito de edificar o corpo de Cristo. Então os 5 ministérios têm um propósito: edificar o corpo de Cristo. Então, você que está aqui com a gente na escola de poder e quer ser um instrumento da glória de Deus, não importa em qual desses ministérios que você se encaixa, porque todos eles foram feitos para servir o corpo. E nenhum dom, nada que foi dado por Deus foi dado por acaso. Não. Foi nos dado para que nós venhamos servir o corpo de Cristo. Amém? Primeiramente, Deus distribuiu dons para que juntos possamos fazer a obra. É o que eu disse aqui para vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A igreja necessita dos 5 ministérios. Por isso uma igreja saudável precisa fluir dentro dos 5 ministérios. Quando uma igreja exerce os 5 ministérios, há um crescimento anormal. Viu? Quando uma igreja exerce os 5 ministérios, ela explode. Porque isso é algo que Deus deixou para nós. Amém? Quais são os 5 ministérios bíblicos? A gente já leu aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora vamos desenvolver isso daqui, vamos entender isso daqui um pouquinho mais. Dedo polegar são os apóstolos. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que a origem da palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que significa mensageiro e enviado. Então, o apóstolo é um mensageiro, ele é um enviado. Eu digo que Paulo foi o maior missionário da história porque ele era apóstolo de Cristo. A Bíblia nos diz em Lucas 6,12 o seguinte: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus.
e ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, para que também os designou apóstolos. Jesus tinha vários discípulos, mas desses vários discípulos, ele chamou 12 para serem apóstolos. O que é apóstolo? Mensageiro e enviado. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Timóteo, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Então esses foram os primeiros apóstolos. Amém? Os apóstolos têm uma principal característica: implantar e fundamentar igrejas. Eles são visionários. A unção apostólica, ela é uma unção visionária. Ela vê além do alcance. Olha que coisa linda. Eu queria que todos recebessem e chegassem a esse nível. Porque só quem é apóstolo sabe como é maravilhoso servir a noiva, servir a igreja e poder ser um instrumento para que o reino de Deus venha alcançar muitas vidas. Deus é maravilhoso. Oh, glória. Amém? Glória a Deus. Ser apóstolo é uma tarefa árdua, difícil. Lembra muito o ministério daquele missionário que chega em uma região, abre uma igreja, levanta pessoas, ajuda a apoiar aquela nova igreja a ser implantada. Em frente, ele lidera uma equipe apostólica. Então, a gente hoje fala muito sobre missionário, missões. Isso foi dado a Deus para os apóstolos fazerem. Amém? Implantar, edificar, fundamentar doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que a igreja crescia fundamentada na doutrina dos apóstolos. Isso é muito forte. Amém? Glória a Deus. Mateus 16, 13, 20 diz o seguinte: onde fala a igreja é relacionada à eclésia, uma equipe que conquista cidades, não uma igreja propriamente dita como um império. Não. A igreja apostólica, ela é eclésia, ela é chamada para fora, para conquistar um território debaixo de uma equipe apostólica. Por isso que todo aquele que tem chamada apostólica está sempre na estrada. Gente, eu não sei se você tem um apóstolo, eu não sei se você é apóstolo, mas o apóstolo é aquele que vai. O apóstolo vem, edifica, dá fundamento, ele coordena a igreja, ele vê além do alcance, mas ele vai. O apóstolo, de verdade, ele está na estrada, ele está fazendo a obra, ele está conquistando territórios. Amém? Viajando, abrindo igreja, trazendo fundamento da palavra para uma comunidade. Geralmente os apóstolos possuem uma pregação de ensino e edificação. Amém? Sem o trabalho apostólico é impossível construir uma igreja. Uma igreja que está debaixo do fundamento apostólico, ela prospera, ela vence e ela vai avante, porque foi isso que Jesus Cristo determinou. Os que implantam a igreja são os apóstolos, mas quem cuida dessa igreja, em geral, são os pastores. Os apóstolos têm autoridade para enviar, estabelecer e pensar à frente. Eu quero que você entenda, tem muita gente que quer ser enviado, quer ser usado, quer mover manifestação da glória de Deus, mas eu quero que você entenda uma coisa: para você atuar no seu ministério, você precisa ser enviado. O profeta, o evangelista, o pastor, o mestre precisa ser enviado pelo ministério apostólico. Porque o ministério apostólico dá fundamento e ele envia as pessoas para cumprir o seu propósito, o seu chamado no reino de Deus. Amém? Todo aquele que não está debaixo de envio, aquele que se envia, ele está debaixo de um espírito chamado rebelião. Amém? Deus é maravilhoso. Vamos entender melhor sobre o ministério apostólico.
entendendo que o Senhor Jesus é a pedra angular. Toda igreja precisa de pedra para ser construída. Jesus é a pedra angular. E os apóstolos, eles recebem de Jesus e compartilham para a igreja tudo o que eles viram, ouviram e experimentaram da parte de Deus. Isso é muito forte. Fazemos uma alusão a uma construção que tem a liderança apostólica. É quem tem a planta da casa para ser construída. Os apóstolos têm a planta da casa para construir. Tem pessoas que querem construir, querem implantar, mas quem foi chamado para isso são os apóstolos, porque a receita foi dada por Jesus a eles. Eles sabem exatamente como posicionar cada pedra. Tem a visão de como ficará o projeto no final. Todo apóstolo tem uma visão além do alcance. Ele não vê com olhos naturais, ele não vê o que está à sua frente, ele vê lá na frente. Os primeiros apóstolos fundaram a igreja primitiva e beberam diretamente da fonte que é Jesus Cristo, mas o ministério apostólico não finalizou. Então até hoje existe o ministério apostólico e o Senhor quer usar você como um apóstolo do Senhor, talvez profeta, pastor e mestre, eu não sei, mas você precisa entender que tudo é fundamentado no ministério apostólico. Amém? Vamos falar sobre o segundo ministério, profetas, que é o dedo indicador. O primeiro profeta é Abraão, está lá em Gênesis 20, dos 6 ao 7. O profeta é a voz de Deus, aquele que recebe uma mensagem da parte de Deus e leva a uma pessoa, a um grupo específico. De acordo com a palavra de Deus, o profeta alerta onde nós estamos, qual que é o caminho que nós estamos trilhando, se é o caminho certo ou se nós estamos errando no caminho. Em outras horas, ele também dá destino a pessoas, ele traz repreensão, correção, quando é necessário. Todo aquele que flui no ministério profético vai defender com unhas e dentes o verdadeiro evangelho. Você conhece um profeta por aí, meu irmão, que não defende o verdadeiro evangelho, ele não é profeta, ele não tem um ministério profético. O profeta também, ele toca na ferida e aplica a palavra todas as vezes que se faz necessário. O profeta tem coragem de falar aquilo que muitas vezes outras pessoas não têm coragem de falar. Porque tem feridas que precisam ser tocadas, tem cascas que precisam ser tiradas, limpas, para que possa haver cura. Oh glória, Deus é poderoso. O profeta sente o que Deus sente, e ele não se importa em tirar uma pessoa da zona de conforto. O profeta, ele vem para te dar destino, falar: ei, sai da tua terra, do meio da tua parentela, tá na hora de crescer, tá na hora de viver algo diferente. Em geral, não são pessoas mais amadas da igreja, pois são pessoas que expõem o pecado e trazem à luz aquilo que precisa ser corrigido. No entanto, infelizmente, por negligência de algumas igrejas, perdemos o aspecto real do dom de profecia. Em alguns momentos, o dom de profecia foi banalizado. Profetizar é por profetizar e falar de maneira precipitada. Sem profecia, o povo se corrompe. Isso está lá em Provérbios 29, 18. Amém? Nós precisamos ter o aspecto profético na nossa vida, no nosso ministério. Amém? Isso é muito importante. Os profetas dão destino de uma forma profética para a igreja, trazem revelações do céu, compartilham com os apóstolos, qual implementam doutrina e uma visão para com a igreja. Ele entra em lugares espirituais específicos onde pessoas não conseguem entrar. Quais são as ferramentas proféticas? Intuição, visão, sonhos, arrebatamentos,
escutam a Deus e anjos trazem para eles mensagens. Amém? Então, isso é muito forte. Ministério profético. Em hebraico, a palavra nabi, porta-voz, costumeiramente traduzimos como profeta. Se tratarmos a igreja como uma construção, e o profeta é aquele que faz o controle de qualidade da obra. Os apóstolos indicam o caminho, como deve ser feito, os profetas fiscalizam a obra de Deus.